A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o Shalom de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Sempre que Deus quer que nós vamos para o outro lado da margem, o inimigo inventa um vento contrário, um faraó que diz que não. Por isso, meus amados irmãos, é preciso ser cheio do Espírito Santo, hein? Ser firme e constante, 1 Coríntios 15, 58. Sempre que Deus tem um propósito para a nossa vida, o inimigo tenta colocar preguiça, distração, para que nós não venhamos a fazer a vontade de Deus. Tudo aquilo que for agradável a Deus, o inimigo tentará de todas as maneiras, com pressão total, tentar nos impedir, né? Aqui vemos que Deus mantinha a igreja animada todos os dias, repartindo pão, estudando a palavra, orando, né? Esse pão diário, essa comunhão, juntas e ligamentos, uma igreja saudável, com raízes nutrindo-se de graça diariamente. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem essa comunhão vital, contínua, com o cabeça e com o corpo, e que também consegue evangelizar, ser sal fora do saleiro, alcançar vidas, impactar vidas, seja pelo testemunho, pelas boas obras, pelo evangelismo. Aqui no capítulo 7 de Atos, né? No versículo, olha que coisa tremenda, 34. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Então, Moisés ficou feliz em saber que Deus queria livrar os israelitas debaixo do jugo de Faraó. No entanto, Deus opera no visível através de pessoas. E então Moisés participa. Ele tem um coração ensinável e liga na terra o que Deus está pretendendo fazer. Isso em projetos nobres. No entanto, é preciso de pessoas voluntárias para realmente engajarem, dar a sua vida por esta palavra, no sentido de implantarem isto. Claro que Deus vai cooperar com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Seu Espírito Consolador, a sua participação é preciosa e insubstituível. Deus que enviou Moisés sabia que Moisés não poderia fazer isso sem a participação dele. Agora, a participação de Deus ela é realmente viável e soberana, no sentido de que Moisés não falharia. Moisés conseguiria com certeza. Por quê? Podemos ver, pessoal, que sem a participação de Deus, Moisés não iria ter a menor chance diante de Faraó, o imperador do Egito, que era o império daquela época. Mas agora, com a participação de Deus e os seus sinais, não teve para Faraó. Foi afunilando ali, o funil foi ficando estreito, até que precisou ir os primogênitos, de cada família. Então o povo pressionou o Faraó. E eles saíram ali, os israelitas, com ouro, atravessaram o Mar Vermelho e depois atravessaram o deserto e chegaram à terra que hoje é Israel. Então nós podemos ver, queridos preciosos irmãos, que os planos de Deus são indestrutíveis, seu propósito é firme, ele tem prática, ele tem realmente condição de operar na igreja, Efésios 4, do 11 ao 13, levá-la à maturidade, e através da igreja, Efésios 3:10, comunicando principados e potestades. A Bíblia diz em Ezequiel que quando ele falou com os ossos secos, Ezequiel 37:7, ele diz: quando eu falei conforme o Senhor falou comigo, os ossos se ajuntaram. O que nós estamos vendo é que o Senhor fala conosco, ativa a nossa fé, depois ele nos destrava, rios fluirão do nosso ventre, e a nossa palavra é ungida. O Espírito Santo nos torna capaz não apenas de crer, de receber a boa semente, mas ele nos faz capaz de semear no Espírito e ver, pela perseverança, o fruto. Esse trabalhar completo de Deus, desde a semente sendo
caída em terra boa, até a semente ser semeada e perseverar com humildade, tirando os espinhos, regando, até a colheita. Coisa linda, né, pessoal? Ver um processo como o de Moisés, que teve começo, meio e fim, e aqui em Atos dos Apóstolos, onde nós lemos: mas quanto a nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela oração e pela palavra. Vemos como o inimigo tenta desesperadamente cortar o suprimento de força. Se o celular for descarregando, vai chegar uma hora que ele vai desligar. É ou não é, pessoal? Assim, o inimigo sabe que a melhor maneira de vencer um crente é cortar o suprimento. Quando haviam fortalezas e cidades tinham muros que não podiam ser atacadas nem vencidas, a única maneira de vencê-las era cortar o suprimento de água. Fazia um jeito de segurar aquela água para não entrar dentro da fortaleza. Ou colocando sujeira para que a água entrasse suja, ou então colocando barreiras de pedras para que o pessoal dentro da fortaleza ficasse sem água. Quando eles ficavam sem água, eles eram obrigados a abrir o portão e saírem para buscar água. E nessa hora se tornavam vulneráveis, porque abririam as portas da fortaleza. Então, se não se pode entrar na fortaleza, o único jeito é cortar o suprimento de água, porque aí a fortaleza sem água terá que abrir os seus portões para sair buscar água. Assim, o inimigo sabe que a única maneira de vencer o crente é que ele não seja cheio do Espírito Santo, porque enquanto estamos cheios do Espírito Santo, o inimigo não tem a menor chance. O fogo do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, não tem como para o inimigo. Tem que ficar morno para que entre e sede. Então, cortar o suprimento é que o crente, como Marta, né? Veja que Marta queria servir a Jesus, mas estava estressada. Veja que a falta de oração faz com que nós nos tornemos facilmente irritáveis ou insuspeitos. A minha irmã está aí e não me ajuda. Até crítica para Jesus, né? Então vemos que Marta estava totalmente afetada. Ela queria fazer a coisa certa, mas ela estava estressada, irritada, chateada, né? Ela estava com um interior tóxico. Quantas pessoas que não entendem que para servir ao Senhor primeiro precisamos ser servidos, né? Que essa capacidade de estar com o interior curado, ele é prioridade para Deus. Quando nós falamos nas partes anteriores aqui que Jesus falava que os fariseus, Mateus 23, 25, 26, eram formosos por fora, mas por dentro estava cheio de pensamentos e sentimentos horríveis, mostra que Deus trabalhar no querer efetuar assim, que é muito importante para Deus, a intenção pura, estar realmente preparado, fazendo com amor, com humildade, para a glória do Senhor, bem conectado ao Senhor, né? Então tudo regado e baseado na graça, alimentando-se da graça através da qual podemos servir a Deus. Nós vemos aqui, revestindo-se da graça. Então o fruto permanece. Jesus disse: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. João 15. 2 Coríntios 3,18. Se você me contemplar, você será trasladado de glória em glória. Esse desempenho vai aparecendo, né? Então essa mudança que tem a ver com comunhão diária, ela é insubstituível. Essa captação de força e de recursos passa por uma comunicação, uma comunhão com Deus, com o seu corpo, e passa por distribuir aos perdidos, né? Sendo fiel no pouco. Nós vemos que aprendemos um pouco de Deus pela oração, um pouquinho pela palavra, um pouquinho com os dons e irmão e afirmão, e um pouquinho com as boas obras e alcançando os pecadores, praticando os nossos dons, não enterrando. Aqui nós estamos vendo, queridos preciosos irmãos, que através da nossa comunhão com Deus, a nossa carne estará sujeita e não produzirá então o inimigo espinhos. O homem que não tem essa captação de recursos fica frágil. Nós fomos feitos um pouco menor que os anjos depois da queda, né? Adão gerou segundo a sua semelhança. Agora, em Cristo estamos sentados bem acima de principados e potestades, Efésios 2,6, e temos total condição de dominar nossa carne. Essa é essencialmente a primeira tarefa, porque se vencemos a carne, nós teremos paz para produzir, né? A boa semente se semeia em paz, alegria, amor, e vai frutificar a 100 por 1. Por isso a qualidade de vida tem a ver com o nosso interior. Deus olha o interior.
As nossas motivações, intenções, pensamentos e sentimentos, se não forem invadidos por demônios, se o nosso interior estiver realmente limpo, tudo por fora também será limpo. Se os nossos olhos são puros, todo o corpo será luminoso. É muito importante manter-se em comunhão de qualidade diária com Deus, que é o cabeça, com o seu corpo, e repartindo com os perdidos. Quem é fiel no pouco, no muito, Deus vai trasladando. Este crescimento integral possa ser na sua e na minha vida uma realidade, para que nós não sejamos pessoas carnais, espinhentas, rodeadas de espinhos, mas sim um ramo frutífero, para a glória do Senhor, dando muito fruto.